Boa noite. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos nos acomodar. Vamos estar orando para dar início ao culto dessa noite. Vamos nos colocar de pé, por favor? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia estarmos aqui na Tua casa. Obrigada, Deus, pela Tua presença que se faz aqui no meio de nós. Obrigada pelo Teu imenso amor, ó Deus, que não tem faltado sobre as nossas vidas. Pai, que nessa noite, Deus, Senhor, derrame o Teu Espírito Santo sobre nós, que tudo aquilo que for falado, que for cantado, ó Deus, que for louvado, que seja para a edificação das nossas vidas, ó Deus, e que suba como cheiro suave a Tuas narinas, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos nesta noite, em todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmos 24. Está ali, né? Eu vou ler pela minha Bíblia, acho que está um pouquinho diferente ali, tá? A vinda do Rei da Glória. É um salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção, e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor nessa noite, com a equipe de louvor. Após a equipe de louvor, nós estaremos num período de oração. Eu convido o pastor Marcos, ok? Graça e paz, irmãos. Amém. Desde sexta-feira, nós estamos lembrando dos nossos irmãos perseguidos na Nigéria. A Gabi, acredito que vai falar mais um pouquinho para os irmãos. E uma coisa que chamou muito a minha atenção foi que a maior quantidade de cristãos, o maior número de cristãos estão em países perseguidos. Países em que as pessoas não podem se reunir como nós estamos reunidos aqui, não têm a liberdade de andar mostrando a sua Bíblia embaixo do braço, na bolsa, seja lá onde for. E eu me lembrei do presente que nós temos de Deus, de termos essa porta aberta, a oportunidade de virmos à igreja, de podermos professar a nossa fé, andar com as nossas Bíblias, pregar para alguém na rua, sem ser preso, sem ter a nossa casa invadida. Então, esse é um privilégio, é um presente que Deus deu para nós. Então, que nesse momento nós possamos agradecer ao Senhor por esse presente, por esse privilégio que temos. Porque neste momento, talvez algum irmão nosso esteja morrendo pela causa de Cristo. Porque está orando, porque está pregando o Evangelho do Senhor. Então, que nós possamos louvar a Deus, uma oferta de gratidão ao Senhor, porque nós estamos aqui, nós temos essa oportunidade. Não porque nós merecemos, é pela misericórdia do Senhor. Amém? Louvemos ao Senhor.
de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Aleluia. Glória a Deus. Os homens primeiro, bem forte. Desde os confins da terra, De os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos dentro dos corações, em meio ao clamor, em meio ao clamor, nasce esta canção nasce esta canção. e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, De os confins da terra, no mais profundo no mar, mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio ao clamor, em meio ao clamor, nasce esta canção nasce esta canção. e os povos cantam por toda a eternidade.
eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Seja louvado, seja louvado. Glória a Deus. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Meu Te Senhor, agradeço, meu te Senhor. agradeço, agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nesse último hino, os irmãos que vieram preparados podem estar contribuindo com seus dízimos e ofertas. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei
vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Gostaria de chamar aqui o pastor Marcos. Ele estará orando pela mensagem e terá um período de oração. Eu gostaria também de estar orando pela vida da irmã Lu, que fez aniversário, né? Agora, dia 21. Pela vida do meu esposo, Kleber, que vai fazer aniversário agora quarta-feira. Se tiver mais alguém que faz aniversário até o final do mês, né, pastor? Já para quem puder orar, tá? A Guide já orou, né? Pelo aniversário da Guide. Tá bom? Pode chamar eles à frente, pastor, para orar por eles? Irmã Lu e o Kleber, por favor. Vamos agradecer. A gente é o que mais se beneficia, né, com essas belezas, né? Você com seu marido e eu com a minha esposa. Então, nós somos muito gratos, irmãos, pela vida dessas pessoas, né? Que você também possa se alegrar conosco. Coloque-se de pé, por favor. Vocês poderiam orar por nós? Somos gratos ao Senhor. Oremos conosco, né? Orar conosco. Pai, querido e santo, obrigado, Senhor, por estas vidas pelos quais o Senhor tem sustentado em Tua presença. Obrigado, Senhor, pela existência destas pessoas que faz a diferença na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque estas pessoas, ó Pai, que fazem parte do Teu corpo, Senhor Jesus, têm ajudado para a expansão do Teu reino, pois o Senhor tem conduzido-os em Tua presença. Livre-os do mal, livre-os do perigo. Não os deixe cair em tentação. Que haja, Senhor, cura em suas vidas. Nós clamamos, nós te pedimos, Senhor. Ajude, Senhor, estes, ó Deus, para que possam te servir. Que nada os atrapalhe, Senhor, na caminhada, na raia pelo qual foram chamados como atletas para correr, Senhor. Ó Senhor, graças te damos por estas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus. Parabéns, irmão Kleber. Irmãos, então, como quiserem agora, vamos tirar um período de oração, se sentados, se de joelhos, se em pé, como quiserem, bem? Vamos orar, incluindo, inclusive, o movimento dessa onda de oração que finaliza hoje. Começou no Brasil. Só no Brasil, Gabi? No mundo, né? Esse choque é no mundo? Brasil. Nacional. Sexta, sábado e domingo. O povo de Deus orando por 245 milhões de crentes que estão sendo perseguidos. Mais do número de brasileiros no nosso país são igrejas que têm esse número de pessoas que estão sendo perseguidas, que não têm essa mesma liberdade, né, que nós temos de servir a Deus de forma tranquila. Então, oremos por eles, né, que a nossa oração seja isso, principalmente. Amém? Eu vou, de joelho aqui, usar o Salmo 25 e 26 como base. Ó Senhor, Deus maravilhoso, confiamos em Ti, ó Pai. Elevamos a nossa oração diante do Senhor. Ó Deus nosso, em Ti confiamos, ó Deus. Que não sejamos envergonhados, ó Pai,
nenhum dos inimigos se exulte sobre a tua igreja, Senhor, pois muitos inimigos têm se levantado contra a tua igreja, a igreja perseguida. Na verdade, Senhor, tem se levantado contra aqueles que esperam em ti, Senhor. Ajude a tua igreja, Pai, para que ela não seja envergonhada, Senhor, mas que sejam envergonhados aqueles que perseguem a tua igreja, Senhor. Perseguem sem motivo, ó Pai, porque os inimigos de ti, do Senhor, da tua igreja, procedem de forma traiçoeira, ó Deus. Faça com que a tua igreja conheça somente os teus caminhos, Senhor. Ensina, Senhor, as tuas veredas. Guia, Senhor, a tua igreja à verdade. Ensina a cada um, Senhor, os teus caminhos, pois só tu és Deus, seu único Deus de salvação, em quem a tua igreja espera dia após dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Lembra-te, Senhor, da tua bondade, que são desde a eternidade. Ó Senhor, não te lembre dos nossos pecados, Senhor, da nossa mocidade, nem de nossas transgressões, Senhor. Ó Senhor, clamamos a ti o perdão. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Lembra-te de nós segundo a tua misericórdia, Pai. Ó Senhor, por conta da tua bondade, por conta do teu amor, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é reto. Por isso o Senhor aponta o caminho verdadeiro para que os pecadores possam trilhar, mudando os seus cursos, Senhor. Guia, Senhor, a humildade, guia-nos na tua justiça. Ensina-nos, ó Pai, a sermos mansos e humildes de coração. Ensina-nos a trilhar nos teus caminhos, ó Pai. Todos os caminhos do Senhor são misericórdias. Todos os caminhos do Senhor é verdadeiro. Todos os caminhos do Senhor são puros para todos aqueles que guardam a tua aliança, o pacto que fizeste para com o teu povo, a tua igreja, através dos teus testemunhos. Ó Senhor, é por causa do teu nome, ó Deus, que nós clamamos. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, e não são pequenas, são grandes, ó Pai. Nós tememos a ti, Senhor. Nós queremos te exaltar. O Senhor, pedimos que o Senhor nos instrua aos teus caminhos, ó Pai, pelo qual devemos escolher, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a andar na prosperidade da tua vontade e repousar a nossa alma, descansar, Senhor, nas tuas promessas. Pois, ó Deus, somos descendentes, somos uma descendência que herdará a terra, Senhor, que herdaremos, Senhor, as tuas bênçãos. Ó Senhor, muito obrigado por confiar os teus segredos ao teu povo, à tua igreja que teme, Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque nos fizeste conhecer a tua aliança. Glórias ao teu nome, Senhor. Ó Senhor, nos ajude para que os nossos olhos se elevem continuamente à tua presença, ó Deus, para que possamos, ó Deus, tirar os nossos pés do laço, tirar os nossos pés do pecado, firmar as nossas vidas na tua presença. Volta-te para nós, ó Pai, por favor. Clamamos a ti, tem compaixão de nós, ó Pai. Nos ajude, Senhor, pois, ó Deus, a tua igreja tem passado por aflições e muitas vezes tem estado só e aflita. Ajude, Senhor, alivia a igreja das tribulações, alivia, Senhor, a aflição do coração do teu povo. Tira, Senhor, do teu povo a angústia, Senhor. Ó Deus, considera a aflição do teu povo. Considera, Senhor, o sofrimento do teu povo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Considera, Senhor, os nossos inimigos, pois são muitos, ó Pai, e tem muito ódio da tua igreja, tem muito ódio da tua noiva, tem muito ódio da noiva do Cordeiro, ódio mortal. Ó Senhor, guarda a alma da tua igreja, da tua noiva, Senhor, da esposa do Cordeiro. Livra-nos, Senhor, livra a tua igreja, para que ela não seja envergonhada, pois, ó Deus, a tua igreja, o teu povo confia em ti. Tem o Senhor como único refúgio, ó Pai, e a sinceridade do coração pelos quais deste ao teu povo
confiar, ó Pai, porque em Ti esperamos, somente no Senhor esperamos, e nenhum outro. Ó Deus, redime a Tua igreja, redime o Teu povo, ó Pai, de todas as tribulações. Faça justiça, Senhor, pois o Teu povo tem recebido do Senhor instruções para andar na integridade. O Teu povo tem confiado em Ti, ó Deus, sem vacilar, porque o Teu Espírito Santo tem conduzido os passos da igreja. Sonda o nosso coração, Senhor. Prova-nos, Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor. Sonda os nossos pensamentos. A Tua misericórdia, ó Pai, está diante dos nossos olhos. É nela que nós oramos e nós apelamos. Ó Pai, a Tua igreja tem andado na Tua verdade, porque o Teu Espírito Santo tem a conduzido de forma eficaz. Ó Senhor, o Teu povo não se assenta mais com gente falsa. O Teu povo não se assenta mais com os hipócritas. O Teu povo não se associa mais com aqueles que desprezam a Tua palavra. O Teu povo tem detestado as assembleias dos malfeitores. Ó Deus, o Teu povo tem detestado, ó Pai, viver com ímpio. Não tem se assentado mais. Ao invés disso, tem prazer na Tua lei e tem meditado nela de dia e de noite, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo, ó Pai, porque se levantam contra a Tua igreja. Faça a Tua igreja culpada, mas Tu sabes, Senhor, que ela é inocente diante desses perversos, desses sequestradores, desses homens maus e sanguinários, terroristas. A Tua igreja tem andado na Tua presença, tem estado diante do Teu altar, ó Pai. A Tua igreja quer entoar cânticos ao Senhor, quer cantar em alta voz louvores, mas não tem conseguido, Senhor. Tem estado em silêncio. Os homens têm tentado calar a Tua igreja, ela não calou. Os homens têm tentado fazer a igreja não deixar de proclamar o Evangelho. Tem custado a vida de muitos, Senhor. Ó Pai, as Tuas maravilhas serão anunciadas, quer o homem queira, quer o inimigo não queira, a Tua vontade será feita, Senhor, pois a Tua igreja ama a Ti. Tu és a razão da nossa existência. Nós queremos habitar na Tua casa em todos os lugares deste mundo, ou anunciar a Tua palavra, ó Pai, aos lugares mais distantes, pois a Tua glória deve ser alcançada em todos os lugares. Ó Deus, não nos conte, ó Pai, entre os pecadores, por favor, Senhor. Ajude, Senhor, a Tua igreja. Não nos conte entre os sanguinários, ó Pai. Nos ajude, Senhor. As mãos desses homens têm crimes. Ó Deus, tenha misericórdia deste povo. Endireita, Senhor, as Tuas veredas. Cale o inimigo, Senhor. Direita, Senhor, as nossas vidas, Senhor, para que nós sejamos contados entre eles. Pois neste mundo há muito suborno, neste mundo há muita corrupção contra a Tua igreja, mentindo contra a Tua igreja, Senhor. Ó Pai, quanto a Tua igreja, Senhor, quanto a nós que estamos aqui no mundo, Senhor, de liberdade, nós dizemos, ó Deus, queremos andar na Tua palavra de forma íntegra. Livra-nos, Senhor, tem compaixão de nós. O nosso pé está firme em terreno plano, porque Tu és o nosso alicerce. Estamos congregando na Tua casa e queremos bendizer o Teu santo e precioso nome para sempre. Obrigado, Senhor. Te agradecemos e pedimos a Tua graça. Fala conosco, Senhor, nesta noite mais uma vez. Usa o Teu servo, Pai, Pastor Renato. Queremos ouvir a Tua voz. Instrua, Senhor, a nossa alma, para que possamos dedicar, Senhor, ao Senhor, praticar, Senhor, aquilo que aprendemos, para que Teu nome seja honrado, para que haja a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus, para que haja a diferença daquele que ouve e daquele que não ouve a Tua palavra, para que haja a diferença entre aqueles que obedecem e daqueles que não te obedecem, para que, Senhor, verdadeiramente possam entender que há Deus em Israel. Obrigado, Senhor. Pedimos a Tua graça, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Renato, por favor.
Graça e paz à igreja, dando, digamos, meu pitaco missionário. Essa semana, na rede do pastor Franklin Ferreira, ele tinha compartilhado uma matéria sobre os cristãos no Oriente Médio. E muitos deles, uma frase de alguém, um pastor da Síria, ele tinha dito que aqui no Ocidente, né, a gente pensa, tem leis que protegem sapos, tem leis que protegem os animais, e nada de errado com isso. Porém, aquele falado direito humano, ou as leis de direitos humanos, para os cristãos daquele lado do mundo, não existem. Eles são perseguidos, massacrados. E nessa postagem do pastor Frank, ele estava comentada a questão dos cristãos da China. A gente sabe que a China é um país comunista, tem leis muito rigorosas a respeito de religião, porém, com os cristãos a coisa é um pouco mais apertada. Eles só podem se reunir em igrejas, lugares fechados. Só que o que está acontecendo agora, eles estão usando quaisquer pretextos para fechar as igrejas. Então o partido, né, o Partido Comunista, ele chega lá, o povo está reunido aqui, ele cisma que tem alguma coisinha, algum quesinho de errado, ele chega, entra, expulsa todo mundo e toma o prédio. Conclusão, você não tem igreja para se reunir e não pode se reunir nas casas, muito menos ao ar livre. Então, isso está virando meio que uma febre lá entre eles. E quando a gente fala, né, parece até ser meio piegas, falar, a gente tem liberdade aqui, a gente tem... É verdade, é o privilégio que nós temos de ter um espaço ainda que alugado, de termos liberdade para ouvir a palavra de Deus. O pastor Marcos citou um número ontem, né? 250 milhões de cristãos perseguidos. Isso, né? 245 milhões de cristãos perseguidos. É muita gente. É uma maioria que é perseguida como minoria. E ninguém fala nisso. Vamos lá. Meus irmãos, nós vamos continuar com nossas pregações na carta de Paulo aos Gálatas. E, para tanto, eu peço que você abra a sua Bíblia. Vai estar passando aqui também, mas na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do verso 1 a 5. Nós vamos estar continuando a ver o combate de Paulo ao legalismo e a afirmação do verdadeiro evangelho. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, de 1 a 5. Assim está registrado na palavra de Deus. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Antes da gente entrar no texto, meus irmãos, eu pus aqui, inclusive está na próxima lâmina aí, eu recortei alguns versículos de textos que a gente viu até aqui. Nós vamos começar o capítulo 3. Então, esses versículos são de 1:1 até 2:21.
em que a gente vai fazer meio que uma revisão do que a gente viu até agora em matéria de Gálatas. Gálatas 1:1 é o início da carta. Paulo ele afirma ali a sua autoridade, o seu apostolado. Por isso você vê aí no primeiro texto, Paulo apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então aqui Paulo faz logo, ele começa a carta dele, já fazendo referência. Primeiro, eu sou apóstolo. Segundo, nenhum homem me ordenou, não por parte de pessoas, nem por parte de homem algum, mas foi o próprio Cristo e Deus Pai que me convocou ou me tornou um apóstolo. Paulo já começa a carta assim. No próximo pedaço de texto que eu separei, versículos 6 e 7 ainda do capítulo 1, a gente vê aqui o senso de urgência e o real motivo por que Paulo está escrevendo a carta. Ele declara assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Esses alguns que estão perturbando são os judaizantes, que estão vindo de Jerusalém. Ou seja, Paulo ele passou ali na primeira e segunda viagem missionária, ele pregou aos Gálatas, e ali ele formou igrejas, formou comunidades, formou liderança. Ele vai embora. O que acontece? Vem um pessoal de Jerusalém e começa a falar o seguinte: olha, quem pregou o evangelho para vocês? Foi Paulo? Ah, tá bom. Paulo, ele não é muito bem um apóstolo. Ele não fazia parte dos 12. Olha, Paulo, ele nem de Jerusalém é. Começavam a colocar em xeque o apostolado dele. Por isso que no versículo anterior que a gente leu, ele já começa falando, Paulo, apóstolo. E mais, esses judaizantes, eles falavam, olha, essa mensagem que Paulo está pregando está incompleta, está pela metade. Ele não é muito bem um apóstolo mesmo, então ele está pregando uma mensagem meio, está faltando alguma coisa. E o que era que os judaizantes falavam que estava faltando? Ou seja, a salvação, segundo esses judaizantes, não era somente pela fé em Cristo. Você precisava, além de ter a fé em Cristo, precisava cumprir os ritos judaicos, que eram basicamente a questão das dietas, né, das comidas, a questão da circuncisão e a questão de se guardar aí o sábado e as outras festas. Então, o versículo 6 e 7, Paulo ele escreve essa carta e demonstra, olha, estou muito surpreso pela situação que vocês estão passando. Vocês estão passando depressa daquele que o chamou na graça para uma outra coisa que vocês dizem que é o evangelho, mas que na verdade não é evangelho. Não existe outro evangelho, só existe um evangelho, que é esse que Paulo pregou para os Gálatas. Aí a gente pula para o capítulo 2 do verso 9, quando Paulo vai a Jerusalém, né? Ele ali ele sobe a Jerusalém, ele apresenta ali as colunas, né, da igreja de Jerusalém, Tiago, João e Pedro. Eles, digamos que ele apresenta o evangelho e eles percebem que não, o evangelho que você está pregando é o mesmo que a gente prega. E eles acabam selando um acordo de cavalheiros. Eles falam, olha, você, Paulo, vai pregar para os gentios, tá bom? E nós, ou seja, Pedro, Tiago e João, nós continuaremos pregando para os que são da circuncisão, ou seja, para aqueles que estão se convertendo do judaísmo para a nova igreja. Versículo 2,14 de Gálatas, a gente vê uma controvérsia em Antioquia, em que Pedro está lá com os irmãos e está tudo bem, tudo mil maravilhas, Pedro e Barnabé. Dá a entender que Paulo está ali entre eles também, e de repente chega uma comitiva de Jerusalém. Que Pedro e Barnabé, eles participavam da ceia, comiam com os irmãos normalmente, como se fossem gentios. O que acontece? Quando Pedro e Barnabé percebem que essa comitiva chega,
Pedro e Barnabé, eles se afastam dos gentios. Eles começam a ir saindo de fininho pela esquerda e vão deixando e vão se separando. Eles não comem mais com eles, eles não se reúnem mais com eles, eles não participam mais da ceia com eles. E Paulo chega, verso 14 do capítulo 2, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Ou seja, Paulo, ele, digamos que enfrenta aqui Pedro, ele põe em xeque a Pedro, né? E na época a gente até citou um texto de 2 Pedro 3,5, em que Pedro demonstra admiração por Paulo. Ou seja, no texto aqui de Gálatas a gente não vê Pedro falando, não vê Pedro retrucando, a gente só vê Paulo falando a Pedro e aos demais numa assembleia. Mas mais para frente a gente percebe que Pedro foi humilde, foi crente a perceber que primeiro estava errado e que segundo Paulo foi usado por Deus para corrigi-lo. Verso 16 é a pregação passada. Paulo apresenta a questão da justificação pela fé e não pelas obras da lei. No versículo 2:20 a gente vê a questão do crente a se unir, ou o crente unido com Cristo, vivendo uma nova vida em Cristo, como ele procede, o que a justificação, que é um ato feito por Deus, reflete na vida do crente de forma prática. Aí a gente pula para o próximo slide. Slide é coisa de velho, né? Próxima lâmina, onde só para constar a gente coloca duas definições de justificação, só para arredondar. Essa primeira a gente colocou ela na semana passada, de William Hendricks, semana passada não, na pregação passada, em que fala que a justificação pode ser definida como aquele ato gracioso de Deus, pelo qual, tão somente com base na obra mediadora que Cristo consumou, ele declara o pecador justo e este aceita tal benefício com o coração crente. Ou seja, você é declarado justo com base não em algo que você faça, não em algo que você seja, não em algo que você tenha. Você é declarado justo porque, pela obra de Cristo, Cristo pagou o preço que você deveria pagar. Cristo pagou a pena, cumpriu a pena, digamos assim, que você deveria pagar. E através da obra dele, Deus te declara a partir de agora justo. Justificado. Então, quando você cantar aquele ineto, justificados, pois, pela fé, baseado em Romanos 5:1, você tente se lembrar um pouquinho desse pedacinho dessas definições. Uma outra definição é nova, que eu coloquei, inclusive, hoje à tarde, né? É que a justificação é uma declaração legal da parte de Deus. É Deus agindo como juiz, declarando que o indivíduo é justo à sua vista. Se Deus o declara justo na sua vista, você não precisa pagar a penalidade. Por quê? Quem pagou foi Cristo. Por seus pecados passados, presentes ou futuros. E aí tem dois textos, né? Você pode falar, isso aí não é Bíblia, né? Isso é um comentarista orelha seca falando. É um teólogo orelha seca falando. Mas tem aí Romanos 8:1 e o verso 33 também, que é legal de você depois comprovar. Obrigado pela paciência. Agora a gente vai partir mesmo para o texto, do texto de Gálatas, capítulo 3, do verso 1 a 5, a gente vai começar a falar sobre ele, tá bom? A partir de agora, no finalzinho do capítulo 2, Paulo apresenta o que é a justificação pela fé. A partir do capítulo 3, ele começa a explicar, a ter uma argumentação doutrinária para explicar o que significa um evangelho com base na justificação pela fé. Isso aí vai do capítulo 3, verso 1, até o capítulo 4, verso 31. E para tanto, meus irmãos, Paulo ele começa essa argumentação para explicar mais detalhadamente para os Gálatas sobre a justificação pela fé, fazendo o quê? Do versículo 1 a 5, ele apela para a experiência que os próprios Gálatas tiveram. Ele apresenta para os Gálatas aquilo que ele viu e aquilo que eles mesmos viveram. Esse argumento, essa forma de Paulo agir com os Gálatas,
digamos assim, é uma forma muito eficiente de conduzir uma argumentação, principalmente quando há uma falha real no procedimento de quem está sendo dirigida. Ou seja, Paulo está fazendo isso, examinando a experiência dos Gálatas, para provar para eles mesmos que como eles eram, como eles estão agora e como eles estão errados agora. Ele está, digamos assim, convidando os Gálatas para pensar sobre a sua própria vida. Algo do tipo assim, traduzindo para uma linguagem mais a nossa cara. Vocês estão achando que a salvação agora é pelas obras da lei? Então vamos dar uma olhada na história de vocês. Por quê? Na história deles tem provas suficientes para que indicam ao contrário. Paulo desenvolve os seus argumentos, lembrando aqueles cristãos que a experiência de conversão deles e o que Deus estava fazendo em meio a eles não tinha nada a ver com a lei. Até aquele momento, eles tinham recebido a Cristo, tinham recebido a mensagem do Evangelho, algumas coisas aconteciam no seio da igreja e nada disso tinha a ver com lei. Eles nem sabiam o que era lei até um tempo. A partir do momento que os judaizantes chegaram e começaram a falar, olha, não basta só Cristo, você tem que colocar as leis também. E eles simplesmente começaram a olhar para isso, eles estavam deixando tudo aquilo que eles haviam vivido e seguindo um caminho de erro. E agora, dentro disso, meus irmãos, nessa ideia que Paulo tem, olha, vocês acham que vocês são salvos pela lei? Vamos dar uma olhada um pouquinho para trás e vamos ver o que aconteceu algum tempo atrás na vida de vocês. Vamos ver se é isso mesmo. Nesse intento, Paulo faz 5 perguntas referentes à experiência dos Gálatas. E a ideia disso é apontar para eles mesmos e estabelecer o caminho correto da salvação pela fé. 5 perguntinhas. A ideia da gente é comentar um pouco sobre essas 5 perguntas, cada uma está em um versículo do texto que a gente leu, e no final a gente pegar essas 5 perguntas e, digamos que, apontar para nós mesmos. A primeira pergunta está baseada no verso 1. Quem vos enfeitiçou? Ó Gálatas insensatos. Antes da gente entender essa pergunta do feitiço, né? Quem vos enfeitiçou? Paulo começa o verso 1 com uma exclamação. Ó Gálatas insensatos. Paulo está chamando a atenção aqui, meus irmãos, desse pessoal da Galácia, para o erro, o grande erro que eles estão cometendo, de procurar se tornar justos ou serem justificados diante de Deus pela obra da lei. Por isso, Paulo chama de insensatos. Mas o que é insensato? Esse termo insensato, ele indica 2 coisas. Uma atitude de coração e também uma qualidade de mente. Paulo, e aí tem algumas referências, Lucas 24, 25, Romanos 1, 14, 1 Timóteo 6, 9 e Tito 3, 3, que dão suporte para a gente, tá bom? Ou seja, quando Paulo está chamando eles de insensatos, nécio também, em algumas versões tem essa palavra nécio, essas 2 palavras indicam uma atitude de coração, como também uma qualidade de mente. Ele está sugerindo que aqueles crentes, de forma pecaminosa, não estão pensando no que estão fazendo. É como se eles eles tinham uma bagagem, uma vivência com Deus, uma experiência com Deus, e simplesmente eles estão recebendo algo diferente e simplesmente não estão pensando, eles simplesmente estão aceitando. Eles estão sendo negligentes e refletidos. Ser insensato ou nécio demonstra incapacidade de usar os poderes mentais, ou seja, usar a cuca, usar o cérebro. Paulo sente falta, e por isso ele chama esse pessoal de insensato, de capacidade de raciocínio por parte desses irmãos. Por quê?
em algum momento o apóstolo apresentou Cristo, e a gente vai ver um pouquinho para baixo, de maneira inequívoca, de maneira poderosa, de maneira libertadora. E essa apresentação do evangelho pela fé, pela graça, transformou a vida daquele povo. E agora, de uma hora para outra, irrefletidamente, sem parar para pensar, sem analisar nada, eles estão deixando tudo isso e enredando pelo erro. Tem uma frase aqui de William Hendricks que fala assim: e não são insensatos todos aqueles que trocam a verdade de Deus pela mentira de Satanás, a paz pela tranquilidade, a certeza pela dúvida, o regozijo pelo medo e a liberdade pela escravidão? Os Gálatas estão fazendo exatamente isso, trocando a certeza pela dúvida, a alegria ou regozijo pelo medo, a liberdade da justificação pela fé, pela escravidão de viver uma vida buscando a justificação através das obras. Ou seja, eles estão engendrando em erro. Paulo ele usa, ó Gálatas insensatos. A gente analisou um pouquinho a questão do insensato. O fato de Paulo se dirigir a eles pelo nome aos Gálatas está sugerindo por parte de Paulo um sentimento de indignação. Agora sim, vamos para a primeira pergunta. Quem vos enfeitiçou? Em algumas versões está seduziu, em algumas outras está fascinou. Alguns comentaristas eles veem essa expressão, quem vos enfeitiçou, com um certo ponto de ironia por parte do apóstolo Paulo. Tipo assim, não é possível. Vocês estão... Se fosse nos nossos dias, talvez, algumas pessoas diriam, não é possível. Fizeram o trabalho para você. Amarraram sua boca, o seu nome na boca do sapo. Aqui, Paulo está falando, não é possível. Você só pode estar enfeitiçado. Você só pode estar sendo fruto de mal olhado ou de algum espírito diferente. Alguns comentaristas veem isso com um certo toque de ironia. Mas, na verdade, Paulo ele não está pensando que um feiticeiro fez um trabalho para os Gálatas. Ele não está pensando em algum agouro, em algum mal olhado. Mas Paulo ele está chamando praticamente de feiticeiros quem? Aqueles judaizantes que estavam subindo de Jerusalém com uma falsa mensagem. Uma mensagem que entrou ali no meio da igreja e soou como um feitiço. Ou seja, através das palavras daqueles homens, toda a vida cristã deles, toda a fé em Cristo deles estava sendo abalada. Eles estavam dizendo especificamente, assim, meus irmãos, que a fé em Cristo deveria ser suplementada com ritos mosaicos. E aí os Gálatas começaram a pensar assim, puxa vida, a gente precisa, além de crer em Cristo, fazer algumas outras coisas. E aí, William Hendricks, de novo, ele nos fala o seguinte: um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. Parece difícil, mas eu vou tentar deixar mais digerível para os irmãos. Quando você está se alimentando mal, ou uma criança ou um atleta está se alimentando mal, você vai no médico, o que ele fala? Você precisa dar um suplemento alimentar para ele. Ou seja, a comida que você está dando, ou o leite que você está dando para a criança, é fraco, você precisa pôr um suplemento. Só a comida, ou o alimento, ou o leite não está bastando. Você colocar suplementos a Cristo, você está dizendo que Cristo é fraco, que Cristo não serve, que Cristo não basta. E é totalmente o contrário àquilo que a palavra de Deus nos diz. Em Cristo, todas as coisas vivem, se movem e existem por Ele. Cristo, somente Cristo nos satisfaz. Cristo, somente Cristo, garante a sua ligação com Deus, a sua salvação é por meio dele. Não existe mais nada a ser colocado, pendurado, suplementado. A justificação pela fé nos aponta a isso. A confiança de que em Cristo nos tornamos justos. Não porque fazemos algo, mas porque Ele fez tudo por nós. Esse texto nos lembra um pouquinho, até a gente leu aqui um pouquinho, uns instantes atrás,
Gálatas 1, 6, 7. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Não existe um outro evangelho. Quando você começa a pendurar, querer pendurar coisas, colocar regras, colocar leis, colocar ritos junto com o evangelho, ele se torna qualquer outra coisa menos o evangelho. É como a gente fala no chão de fábrica, ele se torna um Frankenstein, ele se torna qualquer outra coisa, menos aquilo que você precisa. E no caso, para a minha salvação e para a sua salvação, precisamos de um Cristo, do Cristo, de Jesus Cristo, puro, completo, somente Ele. E ele continua: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ele pergunta: quem vos enfeitiçou? E aí ele ainda continua: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Essa palavra exposto, ela dá a ideia de como se você fizesse um desenho, fizesse uma figura ilustrativa. E aqui Paulo, ele coloca assim na cabeça dos leitores deles uma coisa que era muito comum naquela época. Talvez, se você já deva ter visto algum tipo de filme antigo que tem esse tipo de coisa. Quando as notícias no mundo antigo, elas eram proclamadas por um cartaz colocado em um lugar de destaque. Ou seja, o rei queria mudar a lei, queria fazer uma lei nova, ele mandava o emissário lá naquele vilarejo, lá naquela aldeia, ele chegava lá, colocava um cartaz num lugar visível. A partir de agora as coisas são desse jeito, porque o rei mandou que seja desse jeito. Então, assim, esse cartaz, esse édito do rei era colocado num lugar central e num lugar visível para todo mundo ver, para chamar a atenção do público, para o público ver, tipo assim, o público não tem desculpa de que não viu. Ao pregar aos Gálatas o evangelho verdadeiro, era como se Paulo tivesse feito algo semelhante. Paulo pregou de maneira tão clara o Cristo crucificado, ele pregou de maneira tão clara o evangelho, que os Gálatas, digamos assim, eles eram indesculpáveis diante disso. No caso do decreto do rei, a partir do momento que ele era colocado lá e visível para todo mundo, ele estava em vigor, era a lei. Ou seja, você transgredir aquela lei te trazia consequências, você era penalizado por aquilo. A publicação daquele decreto, ele interferia de maneira transformadora na vida de todas as pessoas. No caso, o evangelho pregado por Paulo, uma vez pregado, ele mudava a vida das pessoas. E o evangelho que é pregado hoje, aqui nessa igreja, nesse púlpito, é o evangelho que tem um dos objetivos é esse: confrontar as nossas vidas com a verdade e proporcionar mudanças nela. Ou seja, Paulo, ele pregou aqueles irmãos de maneira clara, sem sombra de dúvidas. Era quase como se ele tivesse desenhado para os irmãos: o evangelho é assim, assim, assim e assado. E na cabeça de Paulo ele tinha uma ideia, por isso que ele faz isso. Olha, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Olha, eu preguei tão claramente a Jesus Cristo para vocês que vocês deviam se achar livres de qualquer tipo de conversa mole, de qualquer tipo de influência externa, qualquer tipo de coisa que contradissesse isso que eu preguei para vocês. A ideia de que alguém tivesse ouvido e quase que visto, né? Paulo quase que desenha para eles a respeito do verdadeiro evangelho. E, de repente, chega um pessoal de fora falando um monte de coisas que não batem com esse evangelho. Para Paulo, dava, digamos que, um nó na cabeça dele. Por isso que ele pergunta: poxa, eu preguei Cristo de maneira tão clara para vocês. Por isso ele é tão enfático e talvez até irônico. Gálatas, quem vos enfeitiçou? Quem, de repente, falou coisas tão absurdas e contrárias ao verdadeiro evangelho que vocês, de uma maneira tão irrefletida, sem pensar, sem sequer ponderar,
estão abandonando o verdadeiro evangelho e indo para uma coisa que não é outro evangelho, é qualquer outra coisa menos o verdadeiro evangelho. Então a primeira pergunta é: quem vos enfeitiçou? A segunda: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? É o verso 2. Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando o apóstolo ele fala no início do versículo, quero saber, é como se ele estivesse assim, averiguando com os Gálatas. É como se ele fosse um professor diante de uma classe de crianças desatentas. Então ele começa a fazer perguntas para chamar a atenção deles, para aquele conteúdo que o professor quer passar. Então, por isso que Paulo fala assim, quero saber isto. E aí ele continua, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aí volta aquela ideia que a gente falou no início. O apóstolo, ele apela para a experiência dos próprios Gálatas. Em suma, ele está perguntando para eles, afinal de contas, pessoal, como que vocês se tornaram cristãos? Sabiam muito bem, e esses Gálatas, eles sabiam muito bem que não fora mediante ao cumprimento da lei, ou ao cumprimento da lei. Paulo está chamando a atenção de obras do receber um Espírito pelas obras da lei ou pela pregação. Ele está colocando em oposição as obras da lei e a pregação. Ele está chamando a atenção daqueles Gálatas para a vinda do Espírito sobre eles no momento da sua conversão. E os Gálatas, eles não podiam negar que a lei não tinha nada a ver com isso. E aqui é uma coisa interessante, é a primeira de muitas referências sobre o Espírito Santo nessa carta. E aqui uma coisa interessante para a gente nos nossos dias. Nesse sentido, podemos afirmar que todo crente tem o Espírito Santo, conforme Romanos 8:9. Não existe um crente sem o Espírito Santo. No momento da conversão, nos é dado o Espírito Santo. É Ele que trabalha em nós, é Ele quem nos regenera, é Ele que torna a mensagem do Evangelho perceptível e agradável às nossas vidas. Romanos 8:9, só para a gente citar aqui, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Disso, a gente pode tirar o seguinte, meus irmãos. Falar do recebimento do Espírito faz parte da descrição normal de como alguém se torna cristão. No momento em que você é tocado pela mensagem do Evangelho, você recebe o Espírito e a partir dali ele é um companheiro inseparável seu, o Espírito Santo, e é ali no momento da salvação, no momento em que você se torna cristão. O recebimento do Espírito também está combinado com a mensagem da cruz, ou a mensagem da pregação. Perceba que Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito pela lei, pelas obras da lei, ou pela pregação da fé, ou a pregação da palavra? Ou seja, vocês receberam o Espírito quando ouviram da palavra, ou quando, executaram alguma coisa da lei? É isso que Paulo está perguntando. E o recebimento do Espírito, além de ser no momento da conversão, além de estar associado à pregação da palavra, é uma experiência que também passa ao nível da consciência. O que isso quer dizer? Você sabe o que aconteceu. Você sabe que a partir daquele momento X, Y, Z, você não é mais o mesmo. E você percebe isso. A sua consciência tem consciência do que aconteceu. Muitas vezes, quando a gente fala em receber o Espírito Santo ou ter o Espírito Santo em nossa vida, a gente pensa em manifestações. Tem um pouco disso, mas aqui, nesse primeiro momento, Paulo está falando no momento da conversão. Não existe crente sem o Espírito Santo. O crente é só crente porque, mediante a pregação da palavra, ele recebe a Jesus como seu Salvador e, a partir daí, ele tem o Espírito Santo com ele. Então, a segunda pergunta é: vocês receberam o Espírito como? Por meio das obras da lei ou pela pregação do Evangelho? E Paulo ele fala, a resposta aqui é pela pregação do Evangelho, aquilo que Paulo fez tão bem. A terceira pergunta:
Paulo ele usa o termo de novo, verso 3, tá bom? Será que vocês são tão insensatos? Paulo está batendo de novo. Pessoal, vamos pensar. Pessoal, vamos refletir. Pessoal, vamos deixar de ser nécio. Pensa bem no que vocês estão fazendo. Será que vocês são tão insensatos? Paulo de novo está fazendo a pergunta. E agora ele coloca um complemento. Será que vocês são tão insensatos que, vírgula, tendo começado no Espírito, agora também querem se aperfeiçoar na carne? Aqui tem 4 palavrinhas: começar e aperfeiçoar, espírito e carne. Que espírito e carne elas são contrárias. Elas têm, a gente chama de antítese, né? Mas elas são opostas. E aqui no versículo começar e aperfeiçoar também são opostas. Por quê? Eles começaram no espírito e agora querem se aperfeiçoar na carne. E a gente vai ver o que isso significa. A presença ativa do Espírito Santo envolve a presença do próprio Cristo na vida do crente, no íntimo dele. O que isso pressupõe? Novo nascimento, fé, conhecimento do perdão, a certeza de adoção como filho de Deus, a iluminação em relação às Escrituras, liberdade, alegria, certeza de salvação, poder contra Satanás, respostas às orações, um testemunho eficaz. E entre tantas outras coisas, ou a gente pode dizer benefícios que a presença do Espírito Santo na nossa vida produz. Cabe dizer que o Espírito Santo produz benefícios ou dons, tanto externos como internos, tá bom? Por outro lado, se a presença do Espírito Santo ou o Espírito, começar no Espírito, pressupõe essas coisas, aperfeiçoar na carne é totalmente oposto. O que isso quer dizer? A carne, estar na carne, ou querer se aperfeiçoar na carne, indica que Cristo não está nesse negócio. Ela indica tudo aquilo que está fora de Cristo, a parte de Cristo. Quer dizer que uma pessoa quer basear sua esperança na salvação, não em Cristo, não na obra na cruz, mas sim no que ela pressupõe ser capaz de fazer. A justificação pela fé, o evangelho pela fé, é o evangelho que eles começaram pelo Espírito. Mas, estranhamente, eles estão querendo deixar isso e continuar, supostamente, essa obra, aperfeiçoando-se pela carne. Uma coisa interessante é que, na verdade, existe entre o Espírito e a carne uma antítese, né? um contraste, uma diferença, não bate. Tal qual que é impossível começar no Espírito e terminar na carne. Ou seja, o que os Gálatas estão tentando fazer, tudo aquilo que eles viveram, a vida cristã, as experiências com Cristo no Espírito, eles estão tentando dar continuidade na carne. E o que um dos comentaristas, Guntrin, diz? O que Paulo quer dizer, portanto, que abandonar o Espírito exclui a possibilidade de completar a obra. A obra que o Espírito começa, só ele termina. Nenhuma outra forma, nenhum outro método, nenhuma outra maneira você consegue terminar a obra de Deus na sua vida. Você se esforçando, você se matando, você dando tudo que você tem, você guardando festas, fazendo circuncisão como os Gálatas estavam querendo fazer, nada disso garante, nada disso vai terminar a boa obra que Deus começou na vida deles e que começou na sua. E esse é um dos pontos que eles estão errando. Ou seja, eles estavam se devotando a fazer as coisas pela a força da sua mão, pelas obras da sua mão. E os produtos finais desse arranjo, ou seja, eles estavam no Espírito,
seguindo a fé em Cristo, seguindo a justificação pela fé, vivendo a vida com suas dificuldades, debaixo da graça de Deus, confiando em Deus, fazendo o que tem que fazer, mas não depositando sua confiança nisso, mas confiando em Deus. A partir do determinado momento em que os judaizantes chegam, eles começam a irrefletidamente, sem pensar, cabeça oca, começam a querer abandonar isso. Ou seja, agora, a partir de agora, a gente vai começar a guardar as festas, guardar a circuncisão, não comer um monte de coisas, porque é nisso que nós vamos colocar a nossa salvação. O resultado disso, a gente vai ver lá no capítulo 5. E o que começa a acontecer na igreja da Galácia? 5, 15 e 26, eles estão mordendo, devorando-se, vangloriando-se e magoando-se, com infindáveis brigas e facções. Ainda no capítulo 5, do verso 19 e 21, eles estão sendo envergonhados pelas suas flagrantes infames dentro da própria igreja. Tudo isso fecha lá em Gálatas 6:8. Esse texto é conhecido. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá. Colherá o quê? Corrupção. Em algumas versões, destruição. Então, meus irmãos, você talvez já tenha usado esse termo. Começamos no espírito, terminamos na carne. Quando você pensar nisso, lembre-se dos Gálatas. O que é começar no espírito? É começar desde o primeiro momento que você se tornou crente, vivendo a vida em Deus, o Espírito de Deus trabalhando na sua vida, mudando o seu caráter, mudando sua conduta, e você vivendo e crescendo em graça diante de Deus. O erro deles, que é terminar na carne, que na verdade não termina em nada, termina em destruição e corrupção, conforme Gálatas 6:8. É querer fazer tudo o que o Espírito faz, mas pela sua capacidade e pelo seu poder da sua própria mão. O que o apóstolo escreve, e aqui uma aplicação para os nossos dias, não se aplica somente aos Gálatas no seu tempo. Aplica-se igualmente àqueles que hoje confiam no quê? Nos rituais, na vida moral, no progresso científico, na realização intelectual, no charme e beleza física, nos recursos econômicos, no poder político, no liberalismo doutrinário ou até mesmo na pureza doutrinária. Se uma pessoa baseia sua confiança para esta vida ou a outra em qualquer coisa fora Cristo, está pondo sua confiança na carne. Que Deus nos livre de colocar a nossa confiança em qualquer outra coisa a não ser Cristo. Vamos lá. A quarta pergunta. Será que sofrerão... Será que sofrerão tantas coisas em vão? É o verso... vocês estão de brincadeira, né? O Wesley está querendo me derrubar. Obrigado, Wesley. É a pergunta número 4. Será que sofrerão tantas coisas em vão? Verso 4. Vamos lê-lo. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Muitas pessoas veem esse sofrer tantas coisas em vão como uma indicação de perseguição. Talvez os Gálatas estivessem sendo perseguidos. Só que algumas outras pessoas falam, poxa, mas ele só fala de sofrer aqui, nem para trás, nem para frente. Então, ele não poderia, Paulo, escrever sobre sofrimento e só fazer passar de raspão assim, né? Essa palavra sofrimento, no verbo, no original, ela pode ser traduzida também por experimentar. Então, a gente poderia ler essa frase assim: será que vocês experimentaram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? E eu particularmente vou por esse lado. O que Paulo está dizendo assim? Poxa vida, eu preguei o evangelho de uma forma clara, era quase como se vocês pudessem ver Cristo crucificado, de tão claro que eu fui. Eu quase desenhei, quase pus um outdoor lá na frente do púlpito para vocês entenderem. E vocês entenderam.
E a partir daí vocês foram vindo a Cristo e entregando suas vidas, e vocês receberam o Espírito, e aqueles pecados que vocês faziam, vocês foram deixando, as suas vidas foram sendo mudadas, e as famílias foram sendo restauradas, e a igreja começou a crescer, e havia uma coisa tão boa e tão legal. Será que tudo isso foi em vão? Será que tudo isso que aconteceu na igreja foi tudo perdido? E ele ainda complementa: se é que na verdade foram em vão. E aqui algumas pessoas, alguns estudiosos, eles veem aqui que existe, na verdade, uma pinta de esperança, né? Conforme Gálatas 5:10. A gente não vai ler Gálatas 5:10, mas parece que aqui Paulo ele faz essa pergunta: será que tudo isso que você viveu na sua vida de crente foi tudo perdido? Se é que na verdade foi perdido. Ou seja, ele não está entregando os pontos, ele não considera ainda que os Gálatas se perderam. Ele vê um fiozinho de esperança, ainda que eles estivessem gravemente faltosos. E aí a gente cita uma frasezinha aqui de Calvino, né? Calvino ele fala aqui: porém, para suavizar a severidade da sua recriminação, ou seja, Paulo ele bate e depois ele assopra, né? Ele acrescenta: se foi realmente em vão, ou seja, dessa forma enchendo suas mentes com esperança de algo melhor e animando-os a exercitarem o arrependimento. E Gálatas 5:10 a gente vai ver que Paulo, ele apesar de ser duro, de bater, de pegar pesado, ele ama os Gálatas. Ele acredita ainda na conversão dos Gálatas. Quinta e última pergunta: Deus realiza milagres pelas obras da lei ou pela fé? Verso 5: aquele que lhes concede o Espírito, lembre que esse lembra um pouquinho o início do verso 2, e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Perceba que ele começa com aquele que lhes concede. De quem vem o Espírito? De Deus. Então, quando ele começa, ele fala: ó, Deus que concede o Espírito e que opera milagres entre vocês. Ou seja, Paulo ele chama a atenção dos Gálatas para o seguinte: eles estão não apenas se desviando do Espírito, mas também se desviando do próprio Deus. Paulo agora volta à pergunta que fizeram no versículo 2, mudando a segunda para a terceira pessoa. Vamos deixar isso aí de lado. Percebam que no versículo 2 ele fala do Espírito no momento da conversão, em que você se torna um cristão, um crente salvo, lavado em no sangue de Jesus Cristo, em que você é regenerado, em que você é justificado, você recebe ali a salvação. Agora ele fala no momento da vida da igreja. O que está querendo indicar aqui? Que opera milagres entre vocês, ou seja, Paulo ele prega o evangelho, as pessoas vêm, formada uma comunidade ali, e começa realmente o Espírito incutir vida dentro da igreja. Havia ali sinais, havia algum tipo de maravilha, havia dons, conforme 1 Coríntios 12:10 e 2 12:12. Ou seja, era uma igreja viva, era uma igreja que estava em crescimento, era uma igreja que estava, apesar da ameaça do legalismo que surgia, Deus continuava sendo o doador da vida, porque o seu Espírito ali persistia. Ou seja, havia ali a manifestação na vida das pessoas, na comunidade, enquanto igreja, enquanto indivíduo, da presença de Deus. E Paulo pergunta: tudo o que está acontecendo aconteceu no meio da igreja, na vida, a salvação, a conversão das pessoas, a mudança de caráter, os dons, aconteceu por quê? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Igualzinho o verso 2. Tudo isso que eles receberam pela misericórdia e pela graça de Deus. O Espírito Santo continuava a suprir em poder e bênção a vida daquela igreja. Esses milagres que aconteciam, que Paulo fala aqui, incluíam transformação de vida dos crentes, bem como sinais e maravilhas na vida dos cristãos. 5 perguntas que a gente viu aqui. Agora, em pouco menos de 10 minutos, eu volto essa pergunta para a gente. Para os Gálatas, ele pergunta: quem vos enfeitiçou? E eu pergunto para mim e pergunto para os irmãos:
Hoje em dia, quem vos enfeitiça? Quem vos seduz? Quem vos quer tirar do caminho de Deus para o erro, para a insensatez, para fora da presença de Deus? No tempo dos Gálatas havia ali os judaizantes com mensagens mentirosas. Nos nossos dias, na sua vida, que mensagem ou que mensagens têm chegado até você que põem em dúvida ou querem derrubar a sua fé? Que sentimentos, que pensamentos, que filosofias você tem ouvido e dado ouvido a ponto de essa pergunta: quem vos enfeitiçou, caber na sua vida? Ainda que você seja um cristão verdadeiro, ainda que você seja um eleito, o que quer te seduzir? Ainda que o Senhor garanta a salvação do eleito está na mão do Senhor. Mas aqui eu uso até um comentário de Augusto Nicodemos Lopes. Ele nos diz que os que foram salvos pela fé em Cristo são por Ele guardados até o fim. Mas não são poucos os que sofrem e ficam machucados espiritualmente pelos falsos ensinos aqui neste mundo. Ainda que muitos gálatas ali fossem salvos, eleitos, mas eles estavam brincando com fogo. Qual fogo que você está brincando? Com qual feitiço ou qual conversa de feiticeiro que você está sendo iludido ou enganado, colocando em risco a sua integridade, se sujeitando a algo negativo ou a algo que te machuque? Fica a primeira pergunta. A segunda pergunta: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Ou seja, quem te regenerou? Quem te trabalhou na sua vida para que a palavra fizesse sentido em você? Foi o Espírito Santo de Deus. Portanto, não vale a pena abandonar essa obra que ele começou tentando terminá-la pela carne. Paulo ele chama aqui a atenção dos Gálatas para olhar para a história deles. Por isso, muitas vezes, quando a gente tem alguém tentando enfeitiçar a gente, pense nisso. Olhe lá para trás. Olhe para aquilo que Deus fez na sua vida. Olhe para a sua experiência. Você vai ver que em muitos momentos da sua vida, lá atrás, lá no início, quando você se converteu, ou você foi convertido, você teve inúmeros momentos em que você é perceptível a graça de Deus na sua vida. Lá, você estava no Espírito. Aqui você está no Espírito. Cuidado, não vá para a carne. Terceira pergunta: será que vocês são tão insensatos? Lembre-se que Paulo começa esse texto chamando eles de insensato. Aí depois ele de novo: meu amigo, será que vocês são tão insensatos? Muitas pessoas, elas vivem uma vida em que vivem cumprindo regras, cumprindo leis, cumprindo exigências, cumprindo tradições, muitas vezes até mesmo dentro de próprias igrejas evangélicas. O evangelho não é pregado claramente. O que é pregado é: você deve fazer isso, você deve ser assado e você deve seguir isso. Você não deve questionar, você deve dar, você deve doar. Será que essas pessoas são tão insensatas? Por que elas são tão insensatas? Essas pessoas, elas acabam vivendo uma vida cristã medíocre, porque elas estão vivendo longe da justificação de Deus. Lembre-se aí, eu já citei em algum momento o caso de Martinho Lutero. Ele estudava, ele vivia orando o dia inteiro, ele jejuava, ele se machucava, vivia trancado lá no quartinho, lá, e não conseguia se sentir justo, até ler Romanos 1, 16 e 17. Até aquele momento ele era insensato, ele não estava usando a cabeça. Mas a partir do momento que ele leu a palavra, ele descobriu
que poderia se tornar justo, não pelo seu mérito próprio, mas por Cristo Jesus. Não estou dizendo que a gente deve ficar parado e tipo, Deus faz tudo e eu não faço nada. Nós devemos, de alguma forma, cooperar com Ele. Mas a gente tem que saber que, em última análise, a nossa confiança não está na minha cooperação com Ele. Não está naquilo que eu faço com Ele ou para Ele. Mas está nele. A minha fé tem que estar nele. Não no que eu faço, no que eu digo ou no que eu sou. Senão, essa pergunta número 3 cai redondinha para a gente. Será que vocês são tão insensatos? Quarta pergunta, será que vocês sofreram tantas coisas em vão? De novo, Paulo ele chama a atenção para o passado dos Gálatas, diante da hesitação que eles estavam demonstrando em sua fé. Pense nos momentos anteriores. O que você viveu com Cristo? O que você viu Ele fazer na sua vida? Lembre-se da sua graça. Lembre-se da sua perseverança. Lembre-se do quanto Deus já te abençoou. Lembre-se de que Deus já nos abençoou. A justificação, ela é o perdão dos pecados no passado, no presente e no futuro. Deus já nos abençoou. E Ele nos ajuda a entender melhor o presente, para então, com base em que tudo recebemos dEle, em tudo o que recebemos dEle, avançarmos com confiança para o futuro. Será que sofreram tantas, ou experimentaram tantas coisas em vão? Não. Não permita que tudo aquilo que Deus fez na sua vida, desde o início em que você foi trazido a Ele, fique no vácuo, fique perdido. Não, se lembre, glorifique a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida. E a quinta e última pergunta. Deus realiza milagres pelas obras da lei ou pela fé? É lógico que é pela pregação da fé. As obras, você fazer algo para Deus, é resultado de uma fé em Deus. É resultado de você ser salvo. Você não faz essas coisas para ser salvo. Você faz essas coisas porque você é salvo. Porque você é justificado. Porque você segue a Cristo pela fé. Meus irmãos, até não coloquei aqui no final do sermão, mas a gente vai terminar, eu vou ler uma última frase. Pula mais uma para mim. É a frase desse William Barclay. Ele tem um comentário sobre vários... Tem vários comentários sobre vários livros da Bíblia, mas no capítulo 3 de Gálatas, no comentário dele, ele coloca essa frase. Aqui o apóstolo declara que a experiência dos seus... declara a experiência dos seus leitores. Começando com a fé em Cristo crucificado e confirmado pelo dom do Espírito. Isso fica inteiramente fora da esfera da lei. E aí agora vem a pergunta. Iriam eles agora renunciar à perfeição da provisão divina? Ele pergunta. Para a loucura dos seus próprios esforços? Vamos nós renunciar à perfeição da provisão de Deus? Para a loucura de viver uma vida se esmurrando e tentando ser justos pelos nossos próprios esforços? Essa é uma pergunta que fica para a gente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Que a nossa confiança seja colocada e depositada única e exclusivamente nele. Amém? Meus irmãos, eu peço para que você abaixe sua cabeça. Estamos orando para encerrar o culto. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela pregação da fé. Muito obrigado pelo Teu Espírito que nos transformou, nos regenerou e tem trabalhado nas nossas vidas para que cresçamos de glória em glória, em abundância no Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor faz no meio do Teu povo. Pelas transformações de vida, pelo amadurecimento, pelos sinais, assim, quando lhe convier. Muito obrigado, ó Deus. Porque podemos aprender com os Gálatas,
que a nossa confiança deve estar somente em Ti. Que a nossa confiança deve estar somente em Cristo Jesus, o único e verdadeiro caminho. O único e verdadeiro elo entre nós e o Senhor Deus. Ó Pai, eu peço que o Senhor leve este povo em segurança. Eu peço, ó Pai, que de alguma forma tudo isso que foi dito, pela Tua misericórdia, possa estar rendendo frutos na vida dos meus irmãos. E que eles, quando eles estiverem em fraqueza, em dificuldade, em dúvidas, em medo, eles se lembrem que por amor deles, Cristo morreu na cruz. E mediante a esta obra de Cristo, não nós, somos declarados justos diante de Deus. Não somos culpados. Não merecemos mais um inferno. Mas por amor de Cristo, somos conduzidos ao céu. Que o grande amor de Deus, que a graça e a consolação do Espírito Santo, e que a presença de Cristo seja rica e abundante em todas as vidas que estão aqui nessa noite. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Irmãos, só dar um recado, pastor, referente ao culto de quarta-feira. Vai ser na casa de algum irmão? Alguém já está definido alguma coisa? Não? Alguém gostaria de que o culto fosse na sua casa na quarta-feira? Não? Dole duas. Se não, então, será na quarta-feira aqui na igreja mesmo, tá bom? Deus abençoe os irmãos.